Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma síntese aqui para vocês do nosso primeiro encontro do Clube de Leitura do Situice, realizado no dia 27 de setembro de 2020, sobre a obra O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. A gente escolheu essa obra para abrir, né, esse arco do Clube de Leitura, no qual a gente vai estudar os fundamentos do liberalismo. Tá? Então, assim, O Príncipe do Maquiavel é a primeira obra que vai ser seguida depois pelo Leviatã do Hobbes, os dois tratados sobre o governo do John Locke, depois o Espírito das Leis do Montesquieu e, por fim, o livro do Contrato Social do Rousseau. E a ideia aqui é a gente entender, né, a ideologia, né, dominante que nos cerca, que é o liberalismo. E também poder fundar, né, ou fundamentar, na verdade, a crítica dessa lógica sistêmica predatória e geradora de violências na qual nós estamos inseridos. Para que isso aconteça, a gente tem que entender os fundamentos da ideologia que sustenta, né, essa lógica toda. Tudo bem? Então vamos lá. Esse primeiro encontro aqui, nós escolhemos, né, no clube lá, é, alguns textos introdutórios para debater, né, o que os autores e autoras desses textos falam sobre a obra do Maquiavel, para que no encontro seguinte a gente possa entender melhor aí o livro mas já entrando nos capítulos do Príncipe. Para a gente fazer esse encontro, nós escolhemos quatro textos, na verdade dois principais, né? O primeiro deles foi o texto do André Singer, né, chamado Maquiavel e o Liberalismo, a Necessidade da República. O outro texto é um capítulo do livro Os Clássicos da Política, organizado pelo Francisco Effort, né? É um texto da Maria Teresa Sadek, também sobre o Maquiavel. E aqui na minha versão, né, na versão que nós usamos aqui do Situice, que é da Penguin Books, nós ainda utilizamos o prefácio do livro O Príncipe, que foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso, e a introdução do Anthony Grafton. Tá? Mas nós utilizamos aqui, debatemos principalmente o texto do Singer, porque o texto do Singer traz alguns aspectos que relacionam, ou correlacionam, melhor dizendo, o Príncipe com o pensamento liberal que surgiu depois. Né? A escolha do Príncipe como uma obra que inicia, né, o nosso clube de leitura, que inicia esse arco aqui, vem no sentido cronológico, porque ela foi elaborada primeiro do que as outras obras que eu citei aqui, e também porque ela está num período, né, de mudança radical na Europa, né, com vários fatores, vários ingredientes ali que eu vou elaborar para vocês aqui, mas que são ingredientes pré-capitalistas, tá? E consequentemente, né, ingredientes que incentivaram o pensamento sobre o liberalismo político e o liberalismo econômico, que a gente já consegue perceber algumas coisas aqui na obra do Maquiavel. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa importante de citar aqui é a dedicatória que o Maquiavel faz para um membro da família Médici, que era o Lorenzo de Médici, né? O Lorenzo neto do Lourenço Magnífico. Mas para vocês entenderem até, né, por que ele fez essa dedicatória, e também para, né, entender um pouco melhor o príncipe, é preciso a gente citar rapidamente aqui alguns fatos importantes, né, da vida do Maquiavel. O Maquiavel ele nasceu, né, cresceu, enfim, e, e atuou na cidade de Florença profissionalmente e politicamente. E é importante citar que Florença é uma cidade-estado italiana, né, na Península Itálica ali. O Maquiavel nasceu no final do século XV e faleceu no começo do século XVI. E é importante citar que Florença, nessa época, né, já no século XIV, ela sofreu um grande impacto com a peste, né, que devastou, tirou várias vidas na Europa. E a cidade se recuperou no século seguinte, né, no século XV, por conta das atividades comerciais que eram desenvolvidas ali, e por conta de uma superação que aconteceu dada a crise do século passado. Então a cidade de Florença, né, na qual Maquiavel cresceu, na qual Maquiavel viveu, era uma Florença desse período de transição aí. Tá? Sobre os Médici, é importante citar que o Cosimo de Médici, né, que foi uma das figuras importantes ali
na cidade de Florença, ele voltou do exílio, né, e investiu muito na cidade na época, né, mas ele não agiu politicamente. Né, os Médici haviam sido exilados de Florença e ele voltou e trabalhou com atividades comerciais, investiu na cidade e tal. Já os netos dele, aí sim agiram diretamente na política. Tá? O Lourenço Magnífico foi aquele que governou posteriormente a cidade, e com uma certa habilidade ali, porque eram muitos os conflitos. Né? As cidades-estado italianas entravam em conflito muito frequentemente umas com as outras, era um período de instabilidade, né, de domínio, às vezes de uma ação de dominação de uma sobre a outra, e de outros, né, estados fora da Península Itálica sobre os estados, cidades-estado ali italianas. E o Médici ele conseguiu, o Lourenço Magnífico ele conseguiu fazer um governo bom para a cidade, né, de Florença. Mas já o seu filho, depois que o Lourenço morreu, o Pedro, não conseguiu. Tá, ele falhou, falando bem sucintamente, e não conseguiu controlar a situação na qual a cidade entrou após a morte do pai, e os Médici saíram do poder. Depois da saída dos Médici do poder, iniciou-se a República, né, pela força, sob o comando do Piero Soderini. E foi nessa época, justamente nessa época da República, que o Maquiavel entrou para o serviço público em Florença. Então, tendo sido ali um servidor público da cidade por muitos anos, inclusive atuando diplomaticamente, né, foi nessa oportunidade, foi em uma dessas oportunidades que o Maquiavel conheceu, por exemplo, César Borgia e outras figuras importantes da política ali europeia da época. Depois, né, que o Piero Soderini caiu, né, depois que ele saiu do poder, com o fim da República e a volta dos Médici, o Maquiavel, por ter sido um servidor público dessa época, influente e tudo mais, ele acabou sendo considerado um traidor pelos Médici. Então ele foi preso, foi torturado, né, e inclusive acabou se exilando, né, numa residência que ele tinha em São Cassiano, uma região próxima ali, e com a família e tal, onde ele morou por muito tempo e se dedicou aos estudos. E só que o Maquiavel, né, depois de algum tempo, na verdade sempre, né, ele quis depois, né, desse baque, né, voltar a ter influência política na cidade. E depois de anos ali isolado e estudando, ele escreveu uma série de obras e foi nesse contexto que ele escreveu O Príncipe. Tá? E quando ele escreveu O Príncipe, ali no começo do século XVI, depois da primeira década do século XVI, ele, numa tentativa de aproximação com Lorenzo de Médici, que era então governante de Florença, dedicou essa obra escrita para, né, o príncipe, especificamente para os príncipes, né, dedicou essa obra para o Lorenzo com uma tentativa de aproximação. Tá? Então, só fiz esse arco para vocês terem uma ideia. A gente comentou isso, né, no encontro, fiz essas considerações no encontro para ter pra gente vislumbrar ali por que tem essa dedicatória, né, ao Lorenzo, em qual contexto em qual contexto isso aconteceu. O fato é que depois o Maquiavel até se aproximou dos Médici, ele foi solicitado por eles uma obra sobre a história de Florença que ele fez, né, ele escreveu, além do Príncipe, além de outras obras aí que ele escreveu por essa época. E esse fato, depois quando os Médici saíram de novo do poder, fez com que o Maquiavel se afastasse novamente, porque ele foi considerado um indivíduo perigoso ali por ter tido proximidade com o governo anterior, enfim, e depois o Maquiavel faleceu. Mas foi bastante conturbado essa vida política dele. O fato é que, né, aí vamos para os pontos principais aqui do nosso encontro, os pontos que a gente citou, né, é uma síntese, então eu vou passar por eles. O primeiro é a questão do Renascimento, o contexto do Renascimento. A época na qual Maquiavel viveu é uma época na qual o Renascimento, enquanto movimento ali, que influenciou culturalmente, né, intelectualmente e politicamente a Europa, estava muito forte, né? O Renascimento representou um rompimento, né, com o idealismo da Idade Média e com a aproximação das obras clássicas.
ali naquele período né, houve o enfraquecimento, né, da Idade Média, houve, né, o fortalecimento e a consolidação das práticas mercantilistas e houve, consequentemente, aí, e na verdade junto, né, nesse contexto, o fortalecimento do Renascimento, que rompia com o idealismo medieval e se aproximava das obras clássicas, romanas e gregas. E o Maquiavel foi fortemente influenciado por essa tendência. Isso é importante citar para a gente entender, inicialmente aqui, como que o Príncipe foi formulado, né? E, e, e a forma como Maquiavel pensava, como ele transmite o pensamento dele na obra. Tá? É a partir, na verdade, também do Renascimento que surgem, né, ou ressurgem ali na Europa, as discussões sobre liberdades políticas e econômicas. É, é interessante a gente citar também, isso a gente comentou no, no encontro, que o Maquiavel ele usa muito, né, isso é citado também nos textos introdutórios, o exemplo do César Borgia, né, e de outros exemplos históricos para sustentar os conceitos que ele busca trazer no livro. Né? Então, assim, o Maquiavel ele traz muito. O livro, O Príncipe, é um livro escrito para os príncipes. E isso o Maquiavel deixa muito claro. Né? Ele não está escrevendo, falando no Príncipe, sobre república, por exemplo. Isso ele faz em outras obras. Então, ele é realmente uma obra com uma série de recomendações para o príncipe lidar com a situação, né, de controle e do melhor governo do Estado, no qual ele tem nas suas mãos. E é interessante que ele usa o exemplo do César Borgia e muitos outros exemplos, principalmente exemplos da era clássica, né, dos romanos, dos gregos, para assim, fundamentar, né, ou para amparar ali os conceitos que ele cria. Então ele volta muito aos exemplos históricos. É uma coisa que os textos introdutórios dizem, né, e que a gente vai ver aí é, muito recorrentemente na obra No Príncipe. Tá, uma outra questão interessante de citar inicialmente é e que é muito visível na obra do Maquiavel, é a fragilidade da Península Itálica, a fragilidade das cidades-estado italianas, que, como eu disse no começo, né, passavam por uma dificuldade muito grande ali de conflitos, né, por uma instabilidade, na verdade, tanto interna às vezes e também externa, né, e o Maquiavel ele também entende que a consolidação, né, de um poder do príncipe em uma cidade-estado faria com aquela cidade-estado, com que o Estado, né, naquela cidade fosse estabelecido da melhor forma possível e que o governo naquela cidade ali fosse o melhor possível, né? É meio que a obra do Maquiavel é uma resposta ao que ele via, na verdade. Então ele teorizou a partir da verdade que ele via no local onde ele vivia, tá? Então isso é uma coisa muito interessante que a gente vai ver, né, no decorrer do livro, muito visível, mas é importante citar inicialmente. Bom, indo, né, para os textos introdutórios, vamos citar aqui principalmente o texto do Singer, porque o Singer ajuda a gente a ver, é, a desmistificar, na verdade, uma ideia que se tem do Maquiavel, uma ideia do senso comum que se tem do Maquiavel, que é aquela ideia de maquiavélico. Né? Maquiavel ele é vinculado geralmente àquela ideia de uma pessoa que faz o que é necessário para que a manutenção do poder ocorra, aquela ideia, né, dos fins justificam os meios, a ideia do maquiavélico mesmo, relacionada a uma coisa ruim, né, e tal. E o Singer, ele tenta, não simplesmente, né, concordando com o Maquiavel, mas ele tenta analisar o Maquiavel e tenta entender o que o Maquiavel quis trazer no que diz respeito ao Estado e à manutenção do Estado, e a partir disso a consolidação da liberdade perante o Estado. Tá? Então, o que o Singer diz? É, essa ideia de os fins justificam os meios do Maquiavel não é tão simples quanto parece. Na verdade, de acordo com Singer, o que o Maquiavel tenta trazer é que para você consolidar um Estado, para que o príncipe consolide um Estado, né, é preciso que se abdique de alguns preceitos morais, inicialmente, para que a existência do Estado seja garantida e, consequentemente, a manutenção da liberdade também seja garantida. Tá? É interessante isso, porque não é que simplesmente o fim justifica o meio.
né? Porque para eu alcançar algum ponto que eu queira, eu tenho que usar os meios, né, necessários, como por exemplo a violência. Na verdade, o Singer tenta trazer essa ideia de que o Maquiavel trabalha com a noção de etapas para que a liberdade seja alcançada futuramente. Porque, de acordo com Singer, para Maquiavel, sem Estado consolidado, não tem como haver liberdade. E, de acordo com o autor, é isso que o Maquiavel tenta trazer na obra dele. Então, a consolidação do Estado e todas as recomendações que o Maquiavel faz para o príncipe, né, o uso da violência quando é necessário, é, saber as ideias de saber negociar, saber lidar com súditos, saber lidar com o exército, como lidar com o exército, como usar a força, quando usá-la, são ideias que o Maquiavel tenta trazer para a consolidação, para que o Estado seja consolidado e a partir do Estado consolidado você alcance a liberdade dentro desse Estado consolidado. Interessante essa ideia do Singer porque ela traz uma noção sobre o Maquiavel que o correlaciona com a ideia de liberdade, da ideia de liberalismo mesmo, né, que fundamenta a discussão que vai surgir tempos depois do Maquiavel sobre o liberalismo político. Tá? Mas isso é muito interessante. Dois conceitos aí que a gente vai ver muito no livro, né, que são citados nesses textos introdutórios, são a virtude e a fortuna, né, que Maquiavel trabalha muito dentro dessa lógica aí. A virtude, falando sinteticamente, né, seriam as características necessárias para agir da melhor forma possível à frente do Estado, no caso, né, o príncipe agir da melhor forma possível, ele ter essas características, né, e a fortuna é o príncipe ter as condições postas a seu favor para exercer ou não a virtude. Tá? Sinteticamente falando, é claro que esses conceitos podem ser elaborados melhor, mas aqui na síntese cabe dizer isso. Tá? É... Enfim, outra coisa que o Singer traz é que o Maquiavel, né, em um contexto florentino de grande estabilidade interna e externa, tentou pensar uma forma, então, né, consequentemente aí, pela qual o Estado pudesse se consolidar. Aí volta de novo aquilo, né? O Singer reforça aquilo que eu citei anteriormente. O Maquiavel ele está olhando para a realidade dele, né? Ele está teorizando sobre como agir, né? Como recomendar algo ao príncipe para que ele haja na busca da consolidação do Estado e na manutenção do seu poder, mas a partir de uma visão de que há uma instabilidade acontecendo ali naquele momento. Então isso é muito interessante citar e o Singer traz esse ponto aí que eu já citei anteriormente. E esse próprio exercício, né, de olhar a realidade, teorizar a partir dela, de pensar a política a partir dela, é um conceito importante que o Maquiavel traz na obra, né, na obra O Príncipe, e que esses textos introdutórios trabalham bastante, que é o conceito da verità effettuale, que é o que o Maquiavel entende como a análise da política como ela está posta, né, e não como ela deveria ser. Ou seja, é de fato, né, esse conceito que é uma coisa que a gente vai ver de acordo né, o nosso com, a, o avanço aqui da leitura da obra, de que é um afastamento do idealismo, né, e uma aproximação de uma prática realista de análise da realidade, de análise política, na verdade. Tá? Então, um outro ponto que surgiu no nosso encontro, que é muito interessante, é que ao pensar a política, né, o Maquiavel, ao contrário né, por exemplo, dos idealistas gregos que buscavam, né, pensar em modelos ideais para a política, o Maquiavel ele parte da realidade dele para criar conceitos. Por isso, ele é visto como um realista. Né? Então, o Maquiavel ele traz a semente para que no ambiente político surja, né, o liberalismo. Isso é uma coisa que a gente tentou teorizar ali, né, enfim, pensar ali no nosso encontro. E no ambiente moral, né, para que surja a ideia de utilitarismo. Olha só que interessante. Porque partindo dessa análise do Maquiavel, você pode entrar nessa ideia utilitarista, né, de que se os fins eles servirem ao interesse da maior parte da população, então esses fins devem ser buscados, né? E devem ser desenvolvidos meios para que isso aconteça. Então a gente vê, na verdade, a gente percebeu ali também, né, conversando, uma semente, né, para que as discussões posteriores sobre liberalismo político acontecessem
e também para que o utilitarismo, o pensamento utilitarista viesse a surgir depois. E por fim, né, a gente até fez uma reflexão muito interessante que se relaciona bem com a ideia da relação do Maquiavel com o pensamento liberal, ali um pré, né, pensamento liberal, que é a de que o Maquiavel ele é visto historicamente como uma inspiração, né, através do senso comum, obviamente, para os estados autoritários. Tá? Porém, aí vale a gente pensar, é importante a gente pensar, não seria o próprio Estado burguês, por exemplo, autoritário em vários sentidos? Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, né, que é permeada pela ideologia neoliberal, né, enfim, e liberal, a gente não vê, né, a relação, essa relação entre autoritarismo e Estado, né? E sobre a ideologia liberal, né? Quem consegue hoje exercer a liberdade de forma plena? Isso é interessante, uma reflexão que surgiu no encontro que achei importante trazer aqui na síntese. De fato, uma pequena parcela da população consegue. Quando a gente pensa em uso da violência, né, que é uma coisa que a gente vai ver muito no Maquiavel, pensando aqui na nossa realidade, quem é o alvo hoje do uso da força do Estado? Não seria justamente a maioria? Né? Uma minoria privilegiada que não é atingida por esse uso da violência pelo Estado. Né? É, isso, essa reflexão que a gente trouxe mais para o final do encontro, faz a gente refletir sobre o que seria de fato o liberalismo. Né? E qual a sua relação com o exercício aí da força, com o exercício da violência, com o exercício com o uso do Estado, né, para fins escusos. E a relação, né, do liberalismo com um caráter autoritário, qualquer ele que seja. Isso faz também a gente refletir sobre até o que seria de fato um autoritarismo. Isso foi uma reflexão que a gente fez ali no final do encontro e achei interessante trazer aqui na síntese, mas fica aí para quem não pôde participar do encontro refletir, tá bom? Pessoal, então é isso. A síntese do primeiro encontro é essa aqui. Se você está escutando aqui, né, e não faz parte ainda do nosso clube de leitura, vamos deixar aqui na descrição o link para se inscrever. Né? A gente está lendo as obras ainda. Enfim, vai ser um arco bem demorado desse clube de leitura para ler todas essas obras. E, enfim, inscrevam-se lá, a gente adiciona vocês no grupo, a gente tem um grupo do Telegram, mas nós vamos postar aqui sempre a síntese dos encontros que nós fizermos. Tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima.